Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, o programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio, prazer estar com você. Bem-vindos aí mais uma vez à nossa live. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E hoje eu quero falar sobre o reconhecimento daquilo que Jesus é. Entender que Jesus não é apenas alguém a mais, mas Ele é o único em muitas coisas para a nossa vida. Em João 6, 68, depois de Jesus dar um discurso que os judeus acharam um pouco pesado, a Bíblia diz que muitos já não queriam seguir a Jesus. Falaram quão pesado é esse discurso, que palavras duras são essas. Muita gente está querendo o evangelho de facilidades, palavras que agradem as pessoas. Jesus nunca foi de trazer palavras para poder agradar um ou outro, mas a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, a verdade às vezes pode ser dura. A verdade pode ser às vezes como aquele remédio difícil de engolir, mas que cura, que liberta. E Jesus veio trazer a verdade que liberta. E então, depois desse discurso, a Bíblia diz que muitos dos discípulos foram embora. E Jesus olhou para os seus 12 discípulos e disse: vocês também não quer ir? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? É o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Sabe, eu acho maravilhosa essa atitude de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? A palavra da vida eterna está com o Senhor. Nós não estamos atrás de palavras bonitinhas. Nós não estamos atrás de palavras que vai agradar o nosso ego, amaciar o nosso ego. Nós estamos atrás da palavra da vida eterna. E o Senhor é quem tem esta palavra de vida eterna. Queridos, cuidado com líderes que quer agradar todo mundo. E ele deixa de pregar a verdade do Evangelho. Líder que quer agradar todas as pessoas, então ele só vai pregar prosperidade, porque Deus vai fazer você prosperar, porque Deus vai fazer você crescer, porque Deus vai fazer abençoar. Mas ele não prega sobre a perdição, ele não prega sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, que os trapaceiros não herdarão o reino dos céus, que as pessoas precisam de se arrepender dos seus pecados para poder morar no céu. Porque às vezes não quer espantar as pessoas, mas o evangelho de verdade, genuíno, ele não vai espantar as pessoas que querem verdadeiramente seguir a Cristo não vão se espantar com essas palavras. Aliás, serão gratos por aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho genuíno, como Jesus pregava. Então, eu quero convidar você a refletir nesta palavra. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Sabe, existem muitas coisas que você só pode encontrar em Jesus. Em João capítulo 14, verso 6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresentou não como um caminho que leva o homem para o céu, mas como o único caminho. Então, se alguém te apresentar um outro caminho e dizer para você que esse caminho pode levar ao céu, não acredite, porque só existe um caminho e é Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz para Timóteo: olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se alguém te apresentar
um outro mediador que não seja Jesus, não acredite. Não acredite. Não existe. É a Bíblia que está falando. Não é o pastor João que está falando. É a Bíblia. O apóstolo Paulo disse: não existe outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, homem. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele é a única porta pela qual as pessoas vão entrar e vão para o céu, para a vida eterna. Ele não disse que Ele é uma, mas Ele diz que Ele é a porta, ou seja, a única porta da salvação. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1, está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus não é um advogado entre outros advogados, não. Ele é o único que Deus aceita na sua presença para advogar pelo ser humano, porque Ele morreu pelo ser humano. Então entenda que Jesus não é um a mais, Ele é o único. E por que as pessoas então estão às vezes correndo atrás de outros, tentando achar outros advogados, outros mediadores, outros intercessores, outros salvadores? O apóstolo Pedro também disse, em Atos capítulo 4, ele disse: porque em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está falando de Jesus como único Salvador. Então entenda, Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Você não precisa de outro para te conectar com Deus. Você não precisa de outro para interceder por você com Deus. Jesus é o suficiente para você. Então entenda, Jesus é o seu passaporte para o céu, é o seu caminho para a vida eterna, é a sua porta de entrada no lar celestial. Então você fale como Pedro falou em João 6,68: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor é quem tem a palavra da vida eterna. Então, ame Jesus, abrace-o como seu Senhor, como seu Salvador, não apenas como seu Senhor e seu Salvador, mas como seu único Senhor, como seu único Salvador, porque verdadeiramente não há outro. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, louvamos ao Senhor, porque providenciou para nós uma tão grande salvação, Pai. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, que pode interceder por nós junto ao Senhor, o nosso único advogado. Ó Deus poderoso, obrigado por nos dar tão grande salvação. Pai, a Bíblia diz que naquela noite em que Jesus estava ali no Getsêmani, e ele suava gotas de sangue, e ele dizia ao Senhor: se for possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. Meu Deus, Jesus sabia quão grande seria a dor, o sofrimento que ele passaria por nós naquela cruz. Se houvesse um outro caminho pelo qual o homem pudesse ser salvo, mas não havia outro jeito, e por isso Jesus morreu naquela cruz, ó Pai. Então por isso Ele é o nosso único meio de salvação, e nós glorificamos ao Senhor Jesus. Obrigado, meu Cristo amado, bendito e poderoso, porque vieste a este mundo, viver como homem, sofrer dores atrozes por nós, para que hoje nós possamos ter acesso ao Pai
para que hoje nós possamos ter a garantia da salvação, a garantia da vida eterna. Obrigado, Jesus, por tudo o que fizeste por nós. Deus poderoso, obrigado. Eu abençoo, Senhor, esta pessoa que está recebendo esta palavra, que o coração dela seja tocado, que o coração dela seja renovado, meu Deus querido, na graça do Senhor. Meu Deus querido, abençoa as famílias, meu Deus, os lares, aonde essa palavra estiver chegando, meu Deus, que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, que vidas sejam transformadas, meu Deus querido, que vidas sejam restauradas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amado Salvador e Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Segue aí o nosso canal e compartilhe essa palavra com outras pessoas que também serão abençoadas. E quando você assistir esse vídeo, deixe o seu like, o joinha, o gostei, você vai nos ajudar, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.